lembrança para vocês e o que vocês gostariam de dizer PBI, né? E dentro de tudo que nós gostaríamos de ouvir, eu ficaria aqui mais 2 horas, eu sei que, mas o que vocês gostariam de dizer para a igreja nesse momento? Vou fazer diferente, vou começar pelo João. Tá, beleza. Eu estava vendo um vídeo ontem à noite e ontem à tarde. E esse vídeo, eu posso passar para o Ion depois, mas é de alguns pregadores do passado, que trouxeram uma mensagem muito forte. E eu falei para minha esposa, vamos orar. E eu nem expliquei para ela por quê que eu falei para ela, vamos orar. Mas me quebrou o coração, porque tem um monte de igreja. O evangelho no Brasil está sendo pregado à torta e à direita, de tudo quanto é jeito aí. Eu estive na Europa ano passado, em novembro do ano passado, na Alemanha. E o evangelho na Alemanha, ou na Europa toda, mas mais na Alemanha, que eu estive na Alemanha e na Áustria, assim, na Alemanha está morto, o evangelho morreu. E nós estamos fadados a partir para isso daí, nós estamos caminhando para isso. E o caminho para não irmos para isso é missões. É pararmos de nos preocupar da porta para dentro e nos preocuparmos da porta para fora, com o outro, se preocupar com o outro. Eu tenho certeza que estou convicto disso, de que você não tem o mesmo chamado que eu para a Cracolândia. Mas você pode investir na Cracolândia, você pode orar pela Cracolândia. De vez em quando você pode ter ido na Cracolândia, não precisa ficar lá como eu estou. Não precisa ir para o lar, não precisa abandonar tudo e ir como fez a avó. Não precisa ir para Moçambique. De repente você não tem chamado para isso, mas de repente você tem chamado. E se você tem chamado, se foi chamado um dia para ir para o Evangelho, e se você acha que o tempo já passou para você, eu vou dizer que o tempo não passou, você está vivo ainda, você está viva ainda. E eu digo para você, você pode, com toda a convicção, largue tudo, mas largue agora, tudo o que você está fazendo e vá para Cristo Jesus. Eu tenho um amigo, para encerrar, que ele é dono, a família dele é dona dos maiores supermercados daquela região de Toledo, ali no Paraná, família Trento. E ele recebeu o chamado de Cristo Jesus para ir para missões. E ele foi para a Palavra da Vida, estudou na Palavra da Vida e estagiou aqui na cena comigo. No final do ano passado, ele descobriu que está com câncer na coluna. E esse ano, a filha dele veio para cá, nós vamos em alguns médicos, os exames, e os médicos deram 3 meses de vida para ele. Ele foi maltratado pelo pai dele. O pai dele falou assim, você vai largar tudo, olha os mercados crescendo, tudo, você vai largar tudo por causa de Cristo Jesus? Ele falou, eu vou largar tudo. Eu fico pensando se esse homem não tivesse largado. Hoje ele é pastor de uma igreja e está morrendo. Eu vou visitá-lo essa semana aí. Jesus não vai deixar faltar nada para você. Aliás, o que esse mundo pode dar para você, Jesus pode dar infinitamente mais. Não se apoie nessas coisas aí. Não se apoie nessas coisas. Você está andando sobre lama. Nós andamos em areia movediça nesse mundo. Por mais estabilidade que o teu emprego te dê, você está andando sobre lama. Confie no Senhor. Ponha a sua confiança no Senhor, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, vá para o Senhor, continue caminhando para o Senhor e continue incentivando essa igreja, você que é membro dessa igreja, incentivando essa igreja a priorizar missões, prioridade dessa igreja, missões. É isso que uma igreja precisa, continuar fazendo missões. A maioria das igrejas no Brasil estão partindo para outras coisas, estão deixando missões em último lugar, não pare de fazer. Obrigado. Eu gostaria de deixar um desafio para essa igreja. Pais, avós, tios, disponham de mais tempo para falar de Jesus para os seus pequeninos, para os seus filhos, para os seus netos. Com todo carinho, com toda atenção. É um tempo precioso. Porque o nosso governo está lançando uma cartilha
defendendo o homossexualismo e vícios sexuais para as crianças. Ainda fala, não conte para o seu pai, para sua mãe, não deixa ler esse livro. É Satanás dando os últimos estribuchos dele. Mas tenhamos para os nossos pequeninos o melhor e o mais terno coração. Oremos com eles. Falemos de Cristo, porque eles vão formar a igreja de amanhã. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que, às vezes, quando a gente fala em missões, a gente pensa na gente aqui em algo distante. Eu quero lembrar que todos nós somos missionários, onde quer que a gente esteja, e nós somos chamados a fazer missões. Nós somos chamados a levar a palavra e a trazer esperança para o sofrimento também. E a segunda coisa que eu quero falar é que, por onde vocês andem, e principalmente vocês agora fazendo trabalho aqui no bairro, fiquem atentos às crianças que sofrem. A gente falou muito de criança aqui, porque elas não têm ninguém que as defenda. E se nós não as defendermos, quem vai fazer isso? Nós, a Igreja de Jesus Cristo, nós podemos defender as crianças. Então, fique atento ao sofrimento das crianças, fique atento aos olhares das crianças. E é muito difícil, às vezes, ajudar uma criança por causa das leis, por causa da família. Você não pode pegar uma criança e simplesmente levar para a sua casa. Infelizmente, é muito difícil. E, por isso, muitas vezes, a gente não faz nada. Né? Então, não desista. Se você conhece uma criança que está sofrendo por algum motivo, se você encontrar com alguma criança assim, vai atrás, não desista, tente ajudar essa criança o máximo que você puder. Tá bom? É isso. Irmãos, eu tenho uma história a contar, talvez seja de motivação para os irmãos. Aqui mesmo em São Paulo, em Morumbi, uma igreja lá, evangélica, de classe, vamos dizer assim, média para alta, né? Um jovem resolveu realmente ir para as missões, ir para a África, nos anos 70. E, naqueles anos, morreram muitos missionários na África. Então, a família ficou preocupada e realmente resistiu um pouco com relação a essa questão de o filho, né, ir para a África, em função realmente de terem matado tantos missionários na África. E fizeram tudo para ele não ir. E, inclusive, fizeram um almoço e reuniu a família, e a família, naquele momento, a família queria realmente criar uma barreira muito forte, uma barreira realmente, uma dificuldade para que ele não fosse, porque nos anos 70 mataram 65 missionários na África. E naquela situação toda de quebra de braço, né, vamos dizer assim, a família então fez um almoço para todo mundo impedir que ele fosse para a África. E a mãe, com lágrimas, né, já pedindo, já implorando que o filho não fosse. Naquele momento, ele parou, silenciou um pouco, talvez a família esperava ele dizer que não ia mais. Ele disse a seguinte resposta: ainda que eu tenha 1000 vidas, eu daria para poder servir o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos braços, nós temos pernas, podemos falar. A igreja tem que apressar os passos mesmo, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam, né, a paz, as boas novas. Então, não podemos perder tempo, é questão de urgência mesmo, né? Se a igreja tivesse aqui uma sirene e pudesse tocar essa sirene e dizer: olha, Jesus está voltando, Jesus salva, Jesus quer te salvar, porque realmente há uma necessidade que não podemos nem discutir, e não há nem discurso para isso, porque a Bíblia toda, praticamente, vamos dizer, nesse aspecto, é para salvar o homem. Nós somos responsáveis pela vida daquele que precisa ser salvo. Então, eu realmente eu quero fazer um apelo à igreja para que não desistam. Eu sei que existem tantas dificuldades, muitos se dizem chamados, mas poucos são enviados. E é interessante aqui, amados, que a palavra enviado, ela é mais bíblica do que chamado. Então, nós precisamos ser enviados agora, né, para que realmente possamos alcançar até os confins da terra. Se você não quer ir aos confins, mas temos missões urbanas, temos missão no bairro, nós temos
os nossos vizinhos, nossos parentes, nossos familiares que ainda não aceitaram a Cristo, não tiveram uma experiência genuína com Cristo, então você precisa realmente anunciar a palavra. Nós temos vários homens, não somente homens da Bíblia, né, homens de Deus, mas temos homens de Deus também na atualidade. Alguém perguntou a George Miller, né, por que como é que ele consegue sustentar uma escola com centenas de crianças? E à medida que a pessoa ia realmente fazendo a pergunta, ele ia se encurvando, né? Como é que você consegue realmente consegue milhões de libras para poder sustentar missionários, poder sustentar trabalhos? Ele ia se encurvando mais. E como é que você consegue realmente manter uma escola bíblica, ensina orfanatos? E ele se encurvando, dando a impressão que ele ia cair. Em um determinado momento, ele parou e respondeu, ele disse, porque George Miller morreu. Então, nós precisamos morrer para poder pregar o Evangelho. E quando nós tivermos aqui dentro de nós as ostentações, né? O orgulho, enfim, todas aquelas peripécias da natureza humana, vai ser difícil. Mas quando você renunciar, você com certeza vai estar no arco, como flecha, né? Na mão do arqueiro, e será lançado para a obra missionária. E a igreja aqui está de parabéns, porque já está com o início, né? Está realmente com uma agência missionária para propagar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Praticamente todo domingo, ao término do culto, e nós vamos chegando para o fim do culto, nós temos uma cantina que funciona ali. Alguns não gostam muito da cantina, daquela ideia, né, de, puxa, é comércio, não é esse o sentido. Todo o dinheiro que a cantina arrecadou, nós guardamos para missões. E nós reunimos em conselho e nós decidimos dar para o Lar Abrigo, para a Missão Sena e para a Missão Semear, com o dinheiro que a cantina tem trabalhado, R$10.000 para ser distribuída para a missão. Além dos seus dízimos e ofertas mensalmente, que entra na igreja, R$1.500 nós damos para as 3 frentes missionárias, que nós apoiamos, e hoje, como aniversário da igreja, ainda que seja pouco, nós queremos presentear vocês. Eu vou pedir, então, para a Elba e o Eri virem aqui. Eu vou pedir para o Leandro e a Andréia também virem aqui. Eu não sei se a Lívia e o Adolfo estão. Estão com as crianças. Não, pode deixar. Eu vou pedir, então, para a Ionice. Fala em nome da família, junto com o Dilson. Eu não sei onde está o Dilson. Vou falar, peraí. Eu vou, então, pedir para a Elba e o Eri entregarem para a família. Para o pastor Epitácio, a André e o Leandro. E para a Missão Sena, o Dilson e a Ionice. E para o pastor João e a Juliana. Fique aí para a gente pousar para a foto. É a Márcia que está ali, aquela mulher bonita ali, ó. Puderam olhar para ela. Então, todo o trabalho da cantina, domingo após domingo, nós queremos presentear vocês. Em nome daqueles irmãos também que nos têm abençoado com ofertas, algumas até generosas, nós queremos abençoar o trabalho de vocês. Apoiar, presentear quem está fazendo. Pastor Epitácio trouxe algumas literaturas, um jornalzinho contando um pouco do trabalho de Moçambique, os desafios, e também um marcador de Bíblia, tá? Que está ali na frente. Eu vou pedir para o Dilson distribuir. E o João tem esse material, esse livro chamado Bafo Divino, e esse anel. Vou pedir para o João falar rapidinho o que é. A Juliana vai falar do livro, que ela é mais inteligente. Esse livro foi escrito por 2 amigas nossas que frequentam hoje a Igreja Batista da Água Branca e são craques em ministério infantil.